Já parou para realmente pensar do que somos feitos? Do que é feito o seu celular, esse aparelho que você segura agora? A cadeira onde você está sentado, ou até mesmo as estrelas cintilantes lá fora que parecem tão distantes e imutáveis. Tudo isso, à primeira vista, parece tão sólido, tão real, tão inquestionavelmente presente. Mas e se eu te dissesse que se a gente for diminuindo, para além do que nossos olhos podem ver, para muito além dos microscópios mais potentes, chegamos a um nível da realidade onde as coisas não são mais como imaginamos, onde a solidez que percebemos é, na verdade, uma dança frenética de partículas tão minúsculas que desafiam nossa própria intuição sobre o que é matéria? Por incontáveis séculos, os maiores pensadores e cientistas da história se debruçaram sobre a mesma questão fundamental. Qual é o componente mais básico e irredutível da realidade? Por muito tempo pensamos que a resposta era o átomo. Mas, caros amigos do Contando Histórias, o átomo, surpreendentemente, não é o fim. Ele é apenas o começo de uma jornada muito mais profunda e fascinante. Bem-vindos ao mundo das partículas fundamentais. E elas são muito mais estranhas e incrivelmente mais importantes do que você jamais ousou imaginar. Vamos fazer um mergulho profundo. Se um átomo fosse do tamanho de um estádio de futebol, o núcleo seria uma ervilha no centro, e os elétrons minúsculas bolinhas, voando muito longe na arquibancada. É quase todo o espaço vazio. Mas essa minúscula bolinha, o elétron, é uma das partículas mais importantes do universo. Ele tem carga elétrica e é o responsável por toda a química. Pela eletricidade que ilumina sua casa, pela luz que você enxerga, ele é fundamental, ou seja, indivisível, até onde sabemos. Agora, a ervilha no centro, o núcleo, ele é feito de prótons e nêutrons, mas esses, pasmem, não são fundamentais. Eles são compostos por algo ainda mais exótico, os quarks. Existem 6 sabores de quarks, mas os mais famosos são o quark up e o quark down. São eles que, juntos, formam tudo o que tem massa no seu corpo. 2 up e 1 down formam um próton. 1 up e 2 down formam um nêutron. Simples assim, mas com uma complexidade inacreditável por trás. Temos também o charm, strange, top e bottom. Eles são como parentes mais pesados dos quarks up e down, e só aparecem em condições extremas, tipo dentro de aceleradores de partículas. Se os elétrons e os quarks são as peças que compõem toda a matéria, a estrutura do universo, o que é que mantém tudo isso unido? O que faz com que os elétrons girem em volta do núcleo em vez de simplesmente voarem para longe? O que cola os quarks dentro dos prótons com uma força que desafia a imaginação? A resposta está nas forças fundamentais da natureza. E elas são mediadas por outro grupo de partículas, os bósons. Pense nelas como os mensageiros invisíveis, as bolas que os jogadores da matéria trocam para interagir e criar o universo que conhecemos. Vamos começar com o mais conhecido, embora talvez o menos compreendido na sua função, o fóton. Ele é a partícula da luz. Sim, cada raio de luz que atinge seus olhos, cada brilho, cada cor é um fóton. Mas ele faz muito mais do que iluminar. O fóton é o portador da força eletromagnética. É essa força que mantém os elétrons presos aos átomos, que é responsável por todas as ligações químicas que formam moléculas e, consequentemente, tudo o que vemos. É por causa do fóton que temos eletricidade, magnetismo, rádio, Wi-Fi. Sem o fóton, o universo seria um lugar não apenas escuro, mas sem nenhuma das interações que dão forma e vida à matéria. Mas espere, se os elétrons e os átomos se mantêm por força eletromagnética, o que mantém os quarks unidos dentro de um próton ou nêutron? É a força nuclear forte transmitida pelos gluons. O nome gluon vem de glue, que significa cola em inglês, e acreditem, não é à toa.
Essa força é tão absurdamente poderosa que quanto mais você tenta separar dois quarks, mais forte a força de atração entre eles se torna. É a cola cósmica que garante que os prótons e nêutrons se mantenham inteiros e que os núcleos atômicos existam, impedindo que se desfaçam. É a força mais forte do universo em pequenas distâncias. E por fim, temos os bósons W e Z, que transmitem a força nuclear fraca. Essa força pode não ser tão intuitiva quanto a eletricidade ou a força da cola, mas ela é absolutamente crucial para o universo. Ela é responsável por certos tipos de decaimento radioativo, que são processos em que um núcleo atômico se transforma, liberando energia. São essas interações da força fraca que fazem o Sol brilhar, convertendo hidrogênio em hélio no seu núcleo. E também permitem que os quarks mudem de sabor, transformando, por exemplo, um nêutron em um próton. São os grandes transformadores da identidade das partículas no universo. E agora, chegamos à grande celebridade da física de partículas, a partícula que demoramos décadas para encontrar e que finalmente nos deu a resposta para uma das perguntas mais fundamentais de todas. Por que as coisas têm peso? Por que elas têm massa? Por que eu não sou apenas energia pura, flutuando sem parar? Apresento a vocês o bóson de Higgs. Mas é importante entender que não é o bóson de Higgs em si que dá a massa diretamente. Ele é, na verdade, a manifestação de algo muito maior e mais invisível, o campo de Higgs. Imagine o universo inteiro como uma gigantesca piscina, ou melhor, uma densa neblina. Essa neblina é o campo de Higgs, permeando cada centímetro do espaço. Quando as partículas fundamentais tentam se mover através dessa neblina, elas interagem com ela de diferentes maneiras. Algumas partículas, como os fótons, que trazem a luz, não interagem quase nada, passam direto como se a neblina nem estivesse ali. Por isso, os fótons não têm massa. Mas outras partículas, como os quarks e os elétrons, interagem e grudam nessa neblina, experimentando uma certa resistência. É essa resistência, essa interação com o campo de Higgs que percebemos como massa. Quanto mais uma partícula interage com o campo de Higgs, mais ela gruda na neblina e maior é a massa que ela adquire. O bóson de Higgs, a partícula, é como uma ondulação, uma perturbação nesse campo. A sua detecção em 2012 no CERN foi uma das maiores descobertas da física moderna, confirmando a existência desse mecanismo fundamental que dá peso a tudo no universo, desde uma poeira cósmica até as maiores galáxias. É ele que nos ajuda a entender por que a matéria tem a forma e a estrutura que vemos. Tudo o que lhes mostrei até agora, os elétrons, os quarks, os fótons, gluons, bósons W e Z e o elusivo bóson de Higgs, compõem o que chamamos de modelo padrão da física de partículas. Pense nele como a nossa melhor e mais bem-sucedida teoria para explicar as partículas e as forças que governam o universo. Ele é incrivelmente preciso e previu a existência de muitas partículas antes mesmo de as encontrarmos. No entanto, e aqui vem a parte que realmente intriga os cientistas e que é perfeita para as histórias que gostamos de contar aqui no canal, o modelo padrão não é completo. Ele explica apenas cerca de 5% de tudo o que existe no universo. Os outros 95% são um gigantesco e fascinante mistério. Uma grande parte desse mistério é a matéria escura. Ela constitui cerca de 27% do universo. Sabemos que ela existe e que está lá por sua influência gravitacional maciça nas galáxias, mas não a vemos, não interage com a luz e não a detectamos diretamente com nossos instrumentos. Que tipo de partículas seriam essas? Seriam os hipotéticos axions? Ou, quem sabe, os intrigantes neutrinos estéreis, uma classe de neutrinos que não interagiria com a força fraca, apenas com a gravidade. As possibilidades são vastas e ainda estamos buscando as respostas. E se a matéria escura já é um enigma, prepare-se para a energia escura.
Ela representa impressionantes 68% do nosso cosmos. É essa força misteriosa que está fazendo o universo se expandir a uma taxa cada vez mais acelerada, desafiando tudo o que sabíamos sobre a gravidade em grandes escalas. Para tentar explicá-la, cientistas postulam a existência de novas partículas de forças, como um possível fóton escuro, que interagiria com a matéria escura da mesma forma que o fóton normal interage com a matéria comum. Por mais incrível que pareça, o modelo padrão, que descreve as outras 3 forças fundamentais, não inclui a gravidade. A força que nos mantém presos à Terra, que mantém os planetas em órbita do Sol e as galáxias unidas, ainda não foi completamente unificada com a mecânica quântica. Os físicos buscam desesperadamente o graviton, a partícula hipotética que seria a portadora da força gravitacional. Mas ele ainda não foi detectado e permanece uma grande questão em aberto. E é justamente para desvendar mistérios como esses que a ciência não para. O ano de 2025, por exemplo, foi proclamado pela ONU como Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quântica, uma oportunidade única para cientistas ao redor do mundo mergulharem ainda mais fundo nesses enigmas. Talvez seja nesse ano que teremos grandes avanços na compreensão da gravidade em nível quântico e na busca por novas partículas que preencham as lacunas do modelo padrão. Mas se esses mistérios são tão profundos e as partículas tão minúsculas, como é que os cientistas conseguem estudá-las? Como é que eles buscam as respostas para o que está além do modelo padrão? Para desvendar esses enigmas, a humanidade construiu as ferramentas mais sofisticadas e grandiosas que existem. Estamos falando de aceleradores de partículas gigantescos, como o Grande Colisor de Hadrons no CERN, na Suíça. Nesses laboratórios subterrâneos, partículas são aceleradas a velocidades próximas à da luz e colidem frontalmente. É nessas colisões que recriamos as condições extremas do universo primordial, logo após o Big Bang, e procuramos por sinais de novas partículas, por novas forças, por novas chaves para o universo. E a boa notícia é que o Brasil não está de fora dessa corrida global pelo conhecimento. Em 2025, o Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quântica, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, está inaugurando seu primeiro laboratório de tecnologias quânticas. Este laboratório recebeu um investimento de R$30 milhões e tem um objetivo ambicioso: consolidar a posição do Brasil na chamada Revolução Quântica. Aqui, cientistas brasileiros vão fabricar, caracterizar e aplicar dispositivos quânticos, como os futuros chips baseados em junções Josephson, e integrar sistemas de ótica quântica e comunicação. O objetivo é ir além da pesquisa acadêmica, gerando tecnologias comercializáveis e riqueza para o país. Além disso, a rede Rio Quântica, que envolve o CBPF e outras universidades brasileiras como o UF e o FRJ, já está implementando protocolos de comunicação quântica via luz. Isso significa que a internet do futuro, com segurança de dados inviolável, já está sendo construída aqui no Brasil. E enquanto desvendamos o microcosmo em nossos laboratórios, também olhamos para o macrocosmo, para o espetáculo do nosso céu. Em 2025, teremos eventos astronômicos imperdíveis. Por exemplo, o eclipse lunar total de 14 de março, conhecido como Lua de Sangue, será totalmente visível em todas as suas fases aqui no Brasil, com a Lua adquirindo um belo tom avermelhado. Ou a aproximação da Terra com Marte em 15 de janeiro, que tornará o planeta vermelho muito mais visível e brilhante no céu, sendo observável a olho nu em todo o país. Podemos mencionar também o cometa C2024 G3 Atlas, que em 13 de janeiro atinge o brilho máximo, com potencial para ser visível a olho nu, talvez até durante o dia. Esses fenômenos nos lembram que a ciência está em todo lugar, conectando o invisível e fundamental ao espetacular e cósmico. Tudo isso nos leva a questionar: será que o vácuo quântico, que a física moderna diz que não é nada, permeado pelo campo de Higgs, esconde ainda mais segredos?
Ou será que a física quântica, em sua complexidade, pode nos dar pistas sobre o próprio conceito de livre-arbítrio? É realmente fascinante, não é? Pensar que somos feitos de partículas tão minúsculas, tão fundamentais, que permanecem invisíveis aos nossos olhos e que nem imaginávamos existir há poucas décadas. E que as forças que moldam todo o universo, desde a química mais simples até a fusão nuclear nas estrelas, são mediadas por outros mensageiros igualmente invisíveis. Essa é a beleza da ciência, a capacidade incessante da humanidade de desvendar o que está oculto, de ir além do aparente e de expandir nossa compreensão da própria realidade que nos cerca e que nos compõe. Aqui no Contando Histórias, nossa paixão e nossa missão são exatamente essas: transformar esses temas complexos, sejam eles da física quântica, da astronomia, da história ou dos enigmas científicos, em narrativas acessíveis, envolventes e que impulsionem a sua curiosidade. Queremos que você não apenas entenda, mas se maravilhe com o universo em todas as suas escalas, do microcosmo ao macrocosmo. Se você, assim como eu, ficou fascinado por essas descobertas sobre o que realmente nos compõe e pelos mistérios que a ciência ainda busca desvendar, eu tenho um pedido especial. Deixe seu like neste vídeo. Isso é um sinal importantíssimo para o YouTube de que este conteúdo é relevante e que vale a pena ser mostrado para mais pessoas que compartilham da nossa curiosidade. E, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal Contando Histórias e ative o sininho para ser notificado sempre que lançarmos um novo mergulho no conhecimento. Para nós, sua opinião é fundamental. Qual dessas partículas você achou mais surpreendente? O elétron, que faz a eletricidade, ou o quark, que forma a matéria? O fóton da luz ou os gluons, a cola cósmica? Ou talvez o elusivo bóson de Higgs, que dá massa a tudo? Ou será que os gigantescos enigmas da matéria escura e da energia escura são os que mais aguçam a sua curiosidade? Me conta nos comentários. Sua pergunta ou insight pode ser o tema do nosso próximo vídeo. E, se você gostou dessa jornada pelas partículas fundamentais, que tal continuar explorando as origens do cosmos? Eu te convido a assistir agora mesmo ao nosso vídeo já disponível no canal, Desvendando os Mistérios do Universo Primitivo. Nele, mergulhamos desde o Big Bang, explorando a inflação cósmica, a formação das primeiras estrelas e galáxias e desvendando os segredos da matéria escura e energia escura em suas fases iniciais. Você vai descobrir como o universo evoluiu e os enigmáticos buracos negros e outros objetos exóticos que desafiam nossa compreensão. Não perca! É só clicar no card que aparece na tela ou no link da descrição. E se você conhece alguém que precisa entender do que o universo realmente é feito, que se interessa por mistérios e por descobertas que mudam nossa visão de mundo, por favor, compartilhe este vídeo. Juntos vamos continuar desvendando os segredos do cosmos e da nossa própria existência. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.